Olá, meus amados, mais uma vez retornamos com o programa Papo de Bíblia com o Pastor Costa e vamos retomar o estudo Deus odeia o pecador. Como já falei, eu vou colocar sempre vídeos de 10 minutos, às vezes passa um pouquinho, às vezes eu termino antes. O importante é que você acompanhe todos os vídeos, é uma série e nós estamos estudando. E você acompanhe com a Bíblia na mão tudo aquilo que eu disser aqui, que as referências que eu trouxer, você faça igual os crentes de Bereia. Paulo chegou na cidade de Bereia, começou a pregar, e Paulo chama esses crentes de mais nobres que os crentes de Tessalônica. Está lá no capítulo 17 de Atos. Ele diz que ele pregava e que os de Bereia faziam o quê? Pegavam a Bíblia e conferia com a Bíblia se aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Então confira junto comigo com a Bíblia, tá? Você vai ouvir eu falar aqui, eu vou dar as referências e você acompanha o texto direitinho, tá bom? Eu quero te dar uma tradução bíblica que eu até agora não falei, muito importante, que é a tradução revista e corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a Bíblia de Estudo de Genebra ou a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, mas eu não estou pedindo a você para ler o rodapé da Bíblia. Eu quero que você leia o texto. O texto da Bíblia de Jerusalém é um dos textos que mais se aproximam do manuscrito original. Então é um texto fidedigno que nós podemos confiar. Tá? Algumas outras traduções eu tenho algumas reservas. Tá bom? Eu não quero entrar nesse detalhe agora, o nosso estudo é outro, mas essas três traduções, a Bíblia de Estudo, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a Bíblia de Genebra e a Bíblia de Jerusalém. Então vamos voltar ao assunto que a gente parou no Salmo 7:11, do versículo 11 em diante até o versículo 13. Presta bem atenção, nós vamos dar continuidade à questão do Deus odeia o pecador, que hoje todo mundo prega que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Como nós falamos no início, o pecado não é um agente, o pecado não age em mim por conta própria, sou eu que produzo o pecado. Quando eu digo que Deus ama o pecador e odeia o pecado, eu estou transferindo a minha responsabilidade para o pecado e continuo do jeito que eu quero. Quando eu leio a Bíblia e diz que Deus, e vejo Deus dizendo que me odeia porque sou eu que pratico, eu começo a ter dificuldades de continuar errando. Então vamos lá, Romanos 7:17, o apóstolo Paulo, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa explicação, que eu vou usar de novo, a explicação da figura de linguagem, Romanos 7, versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo, quando usa a palavra carne aí, ele está falando de sarxe. No grego, a palavra carne quer dizer sarxe, que quer dizer natureza pecaminosa e corrupta. Aquela natureza que Adão adquiriu lá no Éden. Então, Paulo está dizendo que esta natureza está com ele. Ele agora convertido, ele agora transformado, ele agora tendo uma mente de Cristo, como ele vai dizer em 1 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Ele agora tem a mente de Cristo, mas nele habita uma natureza pecaminosa, corrupta. Presta bem atenção. Isso é confirmado no versículo 18, porque ele vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tá bom? Agora vamos lá. Capítulo 9 de Romanos, versículo 2. Capítulo 9 de Jó, versículo 2. Vamos ver o que o patriarca Jó vai nos dizer a respeito dessa questão de Deus amar o pecado, o pecador e odiar o pecado. Diz assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Opa, como assim? Quer dizer que o homem não pode se justificar com Deus? Claro que não. Ele é pecador, está distanciado de Deus
ele foi condenado, ele recebeu uma condenação e ainda perdeu a sua comunhão com Deus. Logo, ele não pode agradar a Deus. No capítulo 14 do mesmo livro de Jó, versículo 4, o texto diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Logo, quando Deus diz que odeia o pecador, ele odeia este impuro. Meus amados, não se pode separar pecado de pecador. O que a igreja tem feito ultimamente é exatamente isso, é separar pecado de pecador. Agora, há uma referência que eu gostaria que os irmãos ouvissem e me acompanhassem nesse texto. No livro de Mateus, no capítulo 15, eu estou com a Bíblia na mão, justamente para mostrar aos irmãos, que a gente precisa ler, a gente precisa acompanhar, né? A Bíblia, as doutrinas bíblicas, elas não estão expostas em ordem cronológica. Por isso nós temos uma coisa chamada teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É a teologia que cria um sistema organizado das doutrinas. Então você lê um texto em Gênesis, vai confirmar esse texto lá em Reis, lá em Crônicas, lá em Samuel, e é assim que tem que ser. Só que tem gente que acha que não deve ser assim. Capítulo 15 de Mateus, do versículo 18 e versículo 19, deixa muito claro quem é o homem perante Deus. Olha o texto. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Opa, é do coração? Continua, versículo 19 de Jesus. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Prestaram atenção? Aqui ele está falando, presta bem atenção, olha só. Do coração procedem maus pensamentos, mortes. Ele está usando substantivos que são atribuídos, como eu falei no primeiro vídeo do estudo, que são atribuídos ao agente que causa a morte, que produz a morte, que produz o falso testemunho. A morte, o falso testemunho, aqui no caso o adultério, a prostituição, morte, aí no caso o assassinato. Não é a morte em si, a morte foi dada por Deus, mas o assassinato, matar alguém. São os homens que fazem isso. Então os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, não são entes que andam por aí, olha, eu sou falso testemunho, eu vou usar a Gedália, eu vou usar a Maria, eu vou usar o João. Não! Isso é produzido no nosso coração, diz o nosso Cristo. Claro isso para você? No livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, vamos voltar lá, é isso que eu disse a vocês, a gente precisa conhecer a nossa Bíblia, conhecer os textos, entender o que a Bíblia está dizendo sobre os assuntos, para a gente não falar besteira e não seguir o que todo mundo diz, ser levado ao redor de ventos de doutrina. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 22 do texto, diz assim, no caso, aqui fala da lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras, e há uma situação interessante aqui. Eles queriam pedir alguma coisa ao rei, e eles, olha o que diz o capítulo: porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, olha o que eles disseram ao rei, olha o que Deus disse para eles dizer: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Prestaram atenção? A ira de Deus, a força de Deus está sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Vou voltar a falar no versículo 36 do capítulo 3 de João, daquele capítulo que todo mundo fala, texto áureo da Bíblia. Preste bem atenção, o versículo 36 diz: todo aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Porém,
aquele que não tem a Cristo, não, aquele que não tem o Filho, não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Obrigado mais uma vez. Eu quero te agradecer por estar vendo esse vídeo. Contate-me, vá no meu telefone, vá no meu Face, mande zap para mim, procure meu e-mail, não tem problema. Mande sua sugestão, sua crítica. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo.